E nesse vídeo eu vou falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles é sobre o sonho inconstitucional que o Lula teve e que infelizmente ele conseguiu realizar. E o segundo assunto deste vídeo é sobre uma preocupação que já tem petistas manifestando em relação a Michele Bolsonaro. Teve uma live que rolou, que está repercutindo aí nas redes sociais. Algumas pessoas estão até deturpando um pouco do que ela falou, tá? Na verdade, quando ela fala de destruir, é destruir politicamente a Michele Bolsonaro, tá? Nada mais do que isso. E ela também fala em buscar formas de torná-la inelegível, a Michele Bolsonaro, pelos crimes que ela cometeu. Tá, mas que crime que a Michele Bolsonaro cometeu? Então eu quero repercutir esse assunto para mostrar que, pô, a esquerda diz defender tanto a democracia, mas quando chega um adversário forte, que ela mesma reconhece a força da Michele Bolsonaro, aí se busca subterfúgios para de repente torná-la inelegível. Pô, que democracia é essa? E para finalizar, eu quero relembrar algumas frases, algumas posições da vice-prefeita, da chapa do Guilherme Boulos, aqui para a Prefeitura de São Paulo, a Marta Suplicy, que já falou aí algumas verdades sobre o partido que hoje a convidou, né? O Lula, no caso, a convidou para ser vice, para compor essa chapa aí com o Guilherme Boulos. Então, e é um passado recente, tá? Isso que é o legal. A incoerência da esquerda é tão grande que não precisa nem passar algumas décadas. Pouco tempo depois, eles não têm o menor constrangimento em muitas vezes mudar do avesso aquilo que eles falavam, pregavam sobre alguma coisa, tá? Então, estas são as 3 pautas do vídeo de hoje. E se vocês já gostaram, deixa o like no vídeo para aumentar a relevância. Compartilhem também nas suas redes sociais, se inscrevam no meu canal e verifiquem se vocês estão com as notificações ativadas. Começando aqui pelo primeiro tema do vídeo, Lula dizendo o seguinte, isso aqui já é a manchete do Poder 360, sempre sonhei com alguém de cabeça política no STF, diz Lula. Vamos pegar aqui a frase completa dele, aspas. Eu também sempre sonhei que a gente deveria ter na Suprema Corte um ministro com cabeça política, que tivesse vivenciado a política. Não que os que estão lá não tenham, mas ninguém tem a experiência política do Flávio Dino, a experiência de deputado, de perder eleição, ganhar eleição, de ser deputado federal e depois ser eleito 2 vezes, ser eleito governador e 2 vezes senador, declarou Lula. Então aqui, para mim, nitidamente um sonho inconstitucional do Lula, porque até onde eu entendo, essa é a minha compreensão, porque que a Carta Magna prega independência e harmonia entre os poderes. Um impede abuso do outro, caso ele ocorra, né? Então um acaba sendo contrapeso do outro. Então essa é a ideia. De maneira harmônica e independente, se algum poder exceder, pisar fora das 4 linhas, né, o outro pode ir lá e corrigir. Quer seja com impeachment de um integrante de um outro poder, né, quer seja julgando, enfim. Mas eu entendo que esse é um dos motivos para a independência com harmonia entre os poderes. Um vai garantir que o outro não está extrapolando as suas competências. Beleza. Se o Lula colocou, né, um político no STF e inclusive trouxe, né, um magistrado aposentado para assumir o Ministério da Justiça, qual que é o problema que eu enxergo nesse sentido, em relação à harmonia e à independência entre os poderes? Primeiro que, se você começa a misturar quadros de um poder com outro, corre-se o risco de não ter a independência. Até porque vai aumentando, e isso eu não sei se é positivo, acho que não, a harmonia exagerada. Os poderes vão começando a pensar de forma muito parecida. De modo que se um poder errar, jogar fora das 4 linhas ou extrapolar os seus limites constitucionais, o outro não vai acabar deixando passar porque já estão bem alinhados do ponto de vista político. Então, um poder não vai ser a polícia do outro, no bom sentido, no sentido de garantir que tudo esteja dentro da ordem constitucional. O que eu espero de integrantes do judiciário, não que eles tenham uma cabeça de político, jamais, porque o político muitas vezes para conseguir votos, ele acaba se contradizendo, acaba fazendo coisas que ele jurou que não faria para pegar uma outra parcela da sociedade. Então tem toda uma questão de você ir lutando por ampliar a sua popularidade. Então às vezes você precisa mentir, você precisa, entendeu? Você vai fazendo coisas
para politicamente você ter ganho. Tudo que você faz é calculado. Ó, aqui eu vou me desgastar um pouco com a minha base, mas de repente aqui... Então, é política. O judiciário, ele tem um papel exclusivo. E não é tão abrangente assim, não. Basicamente, é fazer valer e fazer cumprir o arcabouço legal que os representantes do povo, as leis que os representantes do povo criaram. Então é respeitar a Carta Magna, respeitar as leis, fazer cumprir. Esse é o papel único do judiciário. Um juiz, ele não precisa ter preocupações políticas. Aliás, ele nem sequer deve ter esse tipo de preocupação. Ele tem que cumprir a lei nos seus julgamentos. Pouco importando, vai ser popular, não vai ser popular. Vou prejudicar o governo ou não vou prejudicar o governo? O que está na lei? O que os representantes do povo colocaram? Basicamente é isso. Eu não espero nada além disto do poder judiciário, que é o único poder não eleito, é o único poder não político. E a partir do momento que o Lula coloca um político com viés de esquerda, qual que é o risco que a gente pode ter no futuro? E, inclusive no presente? Coisas que podem não ser legais ou constitucionais, proposto, por exemplo, pelo governo esquerdista, pode ser aprovado por esse juiz que pode relativizar as leis. Estou falando um cenário hipotético do risco disso, de você colocar um político. E quando tivermos um governo de direita, corre-se o risco desse juiz, que já foi um político de extrema esquerda, perseguir ou caçar algumas medidas, até mesmo promessas de campanha que esse candidato da direita possa estar cumprindo, mas pode sofrer resistência no judiciário, mas não porque a lei impõe essa resistência, mas porque tem a questão do fator político de um magistrado. Então não estou falando que vai acontecer, estou falando, é um risco de se colocar um político que foi eleito várias vezes para vários cargos. E esse que é um ponto, porque invariavelmente ele vai pensar com a cabeça de um político, que é automático. Então, eu vejo com muita preocupação esse posicionamento, essa fala do Lula. Se ele tiver a oportunidade de indicar um outro ministro, imagine se for um outro político. Aí, de fato, acabou a harmonia dos poderes. Harmonia no bom sentido, eu quero dizer. Que os poderes vão se fiscalizando de forma harmônica, independente. Porque aí vai começar a pensar tudo igual. Até já falei no começo. Então, esse que é o meu ponto. Próxima pauta. Aqui é o seguinte. Essa petista, em live, ela mostra uma preocupação grande em relação a Michele Bolsonaro, porque diz que a Michele se comunica bem melhor do que o Jair Bolsonaro, que ela é uma ameaça real. E aí, dado toda essa preocupação, esse diagnóstico que essa petista fez, que ela foi até candidata pelo PT, ela propõe eliminar a Michele politicamente, destruir, o termo é destruir a Michele politicamente. Surge um adversário forte, que pensa diferente, mas que é forte politicamente e sabe falar bem com as pessoas. Vamos destruir. Vamos caçar os direitos políticos. E ela fala, inclusive, em torná-la inelegível também. Olha a tolerância dessa gente. Isso é ser democrático? Essa é a pergunta que fica, pessoal. Isto é ser democrático? É ter um senso democrático? Porque democracia destruindo os adversários, tornando-os inelegível, aí é fácil, mas não é democracia. Porque aí fica aquele teatro das tesouras. Fica um monte de candidato de esquerda e um que fica mais ao centro se torna de direita. Mas é teatrinho. Vamos lá então, só para vocês verem, vamos pegar o que essa moça falou, a Helenira Vilela, que ela foi pré-candidata a deputada federal pelo PT. Vamos lá. Pegar aqui as falas dela. Aspas. Ela, Michele, é uma carta-chave. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente, exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça, né? Se não torná-la inelegível. Pessoal, olha que é um pensamento autoritário, né? É simplesmente enxergar o adversário político como um inimigo, como uma ameaça. Então, se é uma ameaça, vamos assim, extirpar, né? Vamos tirar do mapa politicamente falando. Eu acho isso aqui muito absurdo, muito absurdo. Aqui tem até um trecho, vamos pegar aqui o trechinho, essa fala dela. E por último eu vou fazer muita gente falou aí, como assim a Michele é inteligente? Sim, ela é muito inteligente, ela tem uma capacidade de comunicação
zilhões de vezes melhor do que o Bolsonaro, ela é treinada nas igrejas evangélicas, e as igrejas evangélicas não cresceram como cresceram porque eles têm dificuldade de falar com o povo. Quem tem dificuldade de falar com o povo hoje no Brasil, sejamos objetivos claros e sinceros, porque mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, somos nós. Ela fala, e se você observar como ela mobiliza as pessoas, ela é infinitamente melhor do que o Bolsonaro. O único problema que o bolsonarismo tem em apoiar a Michelle é o fato dela ser mulher, porque eles são estruturalmente misóginos. Tá, então aqui começam as narrativas, né? O Bolsonaro é estruturalmente misógino. Bom, não foi o Bolsonaro. Bom, primeiro eu vou pegar o governo Lula, né? Porque uma coisa é o lero-lero, é o que eles falam. E outra coisa são os fatos, a imposição da realidade. O Lula começou com um governo com poucas mulheres, e as poucas que tinham foram sendo substituídas ao longo do tempo. Mas eles não falam em misoginia do Lula. Não falam de misoginia do Lula. Vamos lá. Mas como ela é uma mulher que se propõe a defender a misoginia como tática... A Michelle Bolsonaro se propõe a defender a misoginia como prático-tática, né, que ela falou. Meu Deus. Olha o delírio. Eu acho que nem ela acredita nessas coisas. E é pelo fato da Michelle não ser isso que ela tá falando, que a Michelle é tão forte. É simples assim. Vamos lá. Isso vai deixar de ser um problema. Então, prestemos atenção nessa figura. Não estou falando que ela é inteligente do meu ponto de vista, nem para fazer o que eu acho que o país precisa. Obviamente que não. Mas para o projeto deles e para o que eles precisam, ela é uma carta-chave. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente, e quiçá de outras formas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça. Então dá para ver como esse pessoal é bem tolerante, né? Esse espírito democrático deles, de respeitar que o adversário, inclusive, por mais forte que seja, possa sim disputar com eles e vencer as eleições. Como ela enxerga a Michelle como sendo muito forte, e obviamente com chances reais de vencer eleições futuras, então, né, vamos tentar, se não for possível politicamente, pelo menos juridicamente. É incoerência. Isso define muito bem a esquerda, e acho que não é só a esquerda brasileira não, tá? Essa hipocrisia, essas contradições são presentes assim, meio que de forma geral no pensamento esquerdista. E para finalizar esse vídeo, eu quero aqui relembrar algumas frases de Marta Suplicy, que hoje, por uma articulação do Lula, compõe a chapa do Guilherme Boulos para a prefeitura aqui de São Paulo. E a Marta, quando ela se desfiliou do PT, ela falou algumas verdades. E não custa nada a gente lembrar. Eu tenho convicção que o Lula aposta no esquecimento das pessoas, na memória curta do brasileiro, que de fato existe. Só que desta vez nós temos as redes sociais. E eu acho que o Lula ainda não se acostumou com isso. Que as redes sociais, o povo costuma relembrar das coisas. Se a mídia, muitas vezes por questões de militância, não relembram certas coisas, os cidadãos podem sim recordar. Então acho que o Lula tem que se acostumar com este novo mundo, com um mundo onde as narrativas não estão centralizadas apenas nos veículos de comunicação. Hoje o povo tem voz, como nunca antes na história da humanidade. Então acho que o Lula também não pode dar esse tipo de vacilada. Indicar a Marta Suplicy para vice, depois dessas coisas que ela disse, e eu já vou agora recapitular com vocês. Aliás, algumas frases já estão até na manchete da Gazeta do Povo. O PT é corrupto. Haddad foi o pior prefeito de São Paulo. Marta Suplicy volta aos braços dos petistas. E aqui eu quero pegar um trecho. A reportagem aqui relembra várias polêmicas da Marta, né? Então esse famoso aqui relaxigosa, né? Quem não lembra disso aí? Na época foi um desgaste absurdo. Quando ela questionou um pouco a questão do Gilberto Kassab, se ele era casado ou não, né? Na campanha eleitoral. E aqui a parte que eu queria só rememorar é o seguinte: o buquê da traição. Aspas. Isso aqui, aspas, para Marta Suplicy. É de conhecimento público que o Partido dos Trabalhadores tem sido o protagonista de um dos maiores escândalos de corrupção que a nação brasileira já experimentou. Certo que, mesmo após a condenação de altos dirigentes, sobrevieram novos episódios a envolver a direção nacional, disse Marta Suplicy em sua carta de desfiliação, enviada ao PT em abril de 2015. Mas as críticas aos ex-colegas não pararam por aí.
principalmente com relação a Dilma, que ela chegou a chamar de Judas em uma entrevista ao apresentador Amaury Júnior. Já instalada no MDB, porque assim que ela saiu do PT ela foi para o MDB, Marta defendeu com veemência o impeachment da presidente Dilma, inclusive afirmando não sentir dor nem, tá pulando aqui, dor nem pena de votar pelo seu afastamento. E num ato altamente simbólico, acompanhou a também senadora Ana Amélia, que era de oposição a Dilma, na entrega de um buquê de flores à advogada Janaína Pascoal, uma das autoras do pedido de impeachment em pleno Senado. Para os petistas, foi o ápice de sua traição. Eu lembro dessa história, por isso que eu achei muito esquisito essa articulação do Lula para colocar a Marta na vice-liderança dessa chapa com Guilherme Boulos. Lula, o mundo mudou. O povo não, pode até ter memória curta, mas outros vão relembrando a história. Inclusive de um passado que nem é tão distante, não tem nem 10 anos isso aqui. Pessoal, é isso. Estes foram os 3 assuntos que eu quis repercutir com vocês neste vídeo. Coloquem nos comentários o que vocês acharam das minhas posições, se concordam, se não concordam. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.